nós vamos iniciar o nosso estudo a respeito do processo e dos procedimentos tributários. Na verdade, a gente vai tratar do contencioso tributário e do processo judicial tributário. Por quê? Atualmente, essa temática do direito tributário, ela pode ser impugnada, ou seja, toda a situação tributária ela pode ser impugnada, e essa impugnação ela pode ocorrer tanto a nível administrativo, como pode ocorrer a nível judicial. Então, a gente vai fazer aqui uma breve análise exatamente dessas possibilidades. Só fazendo aqui o esclarecimento a vocês que, em relação a essas situações, a gente queria deixar claro que a gente vai trazer aqui, na verdade, elementos ou discussões a respeito dessa matéria. E por que a gente vai trazer elementos ou uma exposição mais simples? Porque aqui a aula está sendo concebida exatamente para pessoas que não são da área jurídica, ou seja, para estudantes de administração pública. Por quê? O direito tributário é um ramo do direito onde ele exige muitas especialidades. E por conta dessas especialidades, o processo, tanto administrativo quanto judicial, também vai exigir esses conhecimentos específicos ou especializados sobre as matérias de direito tributário. Então, daí a necessidade de tratarmos com maior aprofundamento essa temática. Mas, como no caso vocês são da administração pública, não se precisa desse aprofundamento. Então, a gente pode ver de uma maneira mais geral quais são as principais circunstâncias de uma pessoa que vai trabalhar dentro da tributação dos municípios. Ou pode trabalhar também dentro de empresas, onde dentro dessas empresas ela pode pertencer aos setores fiscais, e nesses setores fiscais vocês terão acompanhamento de advogados, ou de pessoas com formação jurídica e que têm especialização em direito tributário. Por isso que eu estou colocando para vocês, o nível de exposição não vai ser um nível aprofundado, vai ser um nível mais simples, até que você tenha uma noção sobre esse determinado assunto, tá certo? A primeira coisa que nós temos que entender é, quando você lida com a atividade tributária, como qualquer atividade humana, as pessoas que também trabalham dentro dessa atividade, a atividade fiscal, elas também podem errar. E quando elas erram, pode-se pedir a correção dos erros. De acordo com aquilo que vocês já estudaram em direito administrativo, a administração pública, tão logo ela entenda ou ela conheça algum erro que ela cometeu, ela pode sim, por iniciativa própria, consertar o seu erro. Inclusive anular o ato, se esse erro, esse determinado erro, ele é insanável. Da mesma maneira vai ocorrer também dentro do direito tributário, onde as pessoas que trabalham na tributação, elas não são perfeitas. Então, elas também vão poder errar. E se elas errarem, tanto a própria administração pública, seja através dos próprios agentes do fisco, ou dos seus colegas ou de chefes, podem perceber o erro. Em percebendo o erro, eles instauram um procedimento administrativo para fazer a correção do erro. Agora, se quem perceber o erro for exatamente o contribuinte, ou seja, for a pessoa sobre a qual recai a atividade tributária, ela também vai ter direito de manusear ou de se utilizar de alguns processos. Então, geralmente, o contribuinte ele tem duas vias para impugnar eventuais erros da atividade fiscal. Essas vias são a via administrativa e a via judicial. A via administrativa, ela ocorre através daquilo que vocês também já estudaram dentro do direito administrativo, que é chamado de contencioso administrativo. No caso aqui, nós vamos adaptar para o contencioso tributário. Então, quando a gente falar em contencioso tributário, você vai lembrar que esse contencioso tributário, ele é um contencioso administrativo da área tributária, que vai tratar exatamente sobre a atividade fiscal do Estado.
Lembrando que esse contencioso tributário, ele ocorre dentro do próprio poder executivo. Então, geralmente, se encarrega determinados servidores para que eles possam rever os atos ou para que eles possam ver as possíveis impugnações ou as petições demonstrando os erros que ocorreram na atividade fiscal. E eles vão tecer suas considerações, se realmente é algo que foi errado e precisa de conserto, ou se não foi errado, ou se é um erro que é sanável. Se a pessoa não concordar com aquela avaliação do contencioso tributário, ainda existe a chamada junta de recursos, onde é uma instância superior, seria como se fosse um grau recursal, fazendo o mutatis mutandis em relação ao Poder Judiciário, e nessas juntas de recursos, geralmente elas trazem pessoas que fazem parte da própria administração pública, da própria atividade fiscal, e pessoas de fora, do Conselho de Consumidores, do Conselho de Contribuintes. Então, você tem nas juntas, que são aquelas que avaliam os recursos, pessoas tanto de dentro da própria administração pública, como também pessoas de fora da administração pública, a fim de ponderar se realmente aqueles erros que foram trazidos, aquelas situações que foram apontadas, efetivamente precisam de atenção e precisam de correção. Então, por isso, você tem essa possibilidade de travar o embate ou de fazer o questionamento dentro do próprio Poder Executivo. Aí nós vamos falar exatamente do contencioso tributário. Esse contencioso tributário, percebam, quando nós analisamos a capacidade tributária ativa, nós vimos que no Brasil nós temos quem tem capacidade tributária ativa? A União, os Estados-membros, Ceará, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, São Paulo, Rio de Janeiro, os municípios, Fortaleza, Redenção, Acarape, como também o Distrito Federal. Então, como são os 4 entes públicos que possuem a capacidade tributária ativa, dentro deles, ou seja, qualquer uma dessas instâncias, ela também vai ter o seu contencioso tributário. Sendo que todos os tributos relacionados à União, você só pode tratar dentro do contencioso tributário federal. Os tributos, alguma impugnação aos tributos do Estado do Ceará, você só pode tratar dentro do contencioso tributário do Estado do Ceará. Qualquer impugnação de tributos municipais de Fortaleza, você só pode tratar dentro do contencioso tributário de Fortaleza. Então, você não pode misturar esferas, você não pode misturar entes públicos. Quer dizer que cada fisco tem o seu próprio contencioso tributário. E você não pode fazer essas misturas, porque as competências elas são delimitadas. Elas não se ampliam, elas não podem ser delegadas nem avocadas, porque cada um tem o seu papel e cada um cumpre e cuida do seu papel, ou da sua competência. Agora, o Brasil, ele adota, como vocês viram lá em direito administrativo, o sistema inglês ou sistema judicial, onde qualquer ato do Estado pode ser impugnado judicialmente. Então, exatamente por essa circunstância, o contribuinte que quiser, ele pode utilizar o contencioso tributário. Se o contencioso tributário não lhe for favorável, ele achar que ainda assim tem razões para continuar questionando aquele determinado problema, ele pode ir para o judiciário. Sendo que, no judiciário, nós vamos ter uma questão de competência. Nós temos que prestar atenção na competência. Por quê? Porque, enquanto você sai do Poder Executivo e vai ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário no Brasil ele é um poder especializado. Ele tem uma organização judiciária. E aí, aqueles tributos em matéria federal só podem ser tratados na Justiça Federal. Os tributos de matérias estaduais só podem ser tratados na Justiça Estadual. Então, tributos relacionados
ao Estado do Ceará só podem ser tratados pela Justiça do Estado do Ceará. Tributos de São Paulo São Paulo Estado, só podem ser tratados na Justiça de São Paulo, e assim por diante. A gente tem que respeitar as competências. Assim como tem a administrativa, também tem na área judicial. E a Justiça Estadual, ela não está limitada somente aos assuntos jurídicos relacionados ao seu estado, mas também aos municípios. Por quê? Questões tributárias que você tenha com o município de redenção, você vai utilizar a Justiça Estadual. Com o município de Fortaleza, você também utiliza a Justiça Estadual. Ambas, como esses municípios estão situados no estado do Ceará, fazem parte do estado do Ceará, então você vai ter que utilizar exatamente a Justiça do Estado do Ceará. Vocês conseguiram compreender isso, pessoal? Tem alguma dúvida? Inclusive, a gente gostaria de esclarecer que não é obrigatório que o contribuinte ele vá à justiça, aliás, primeiro ele vá ao contencioso tributário, para que depois ele vá para o contencioso judicial, ou seja, ele vá para o poder judiciário. Se o contribuinte achar por bem, ele pode manusear logo o processo e não utilizar o contencioso administrativo, tá certo? Esse direito, ele é garantido pela Constituição brasileira, ele está lá no artigo 5º, dentre os direitos fundamentais. Então, não havendo dúvidas, vamos passar exatamente para o próximo ponto da nossa disciplina, nessa aula de hoje, que é exatamente o contencioso administrativo. No contencioso administrativo, a gente queria falar um pouquinho exatamente sobre as normas aplicáveis ao contencioso. E aí eu vou utilizar exatamente aquilo que eu já falei na introdução, quando nós falamos um pouquinho sobre o processo e procedimento tributário. O que acontece? Entenda que, de acordo com a capacidade tributária ativa, aliás, que a capacidade tributária ativa, ela depende das competências. Então, você tem, em matéria tributária, 4 tipos de competências. Você tem a competência federal, você tem as competências estaduais, as competências municipais e as competências do Distrito Federal, onde a competência do Distrito Federal, ela engloba tanto as competências de um estado como as competências dos municípios. Por quê? Porque o Distrito Federal, ele não é organizado em municípios. Ele não tem essa descentralização em municípios. Então, por isso que ele engloba essas duas competências. Como cada fisco, ele cuida da sua competência, ou seja, dos tributos que estão sob sua competência, então, logo, cada fisco vai ter a sua norma regulamentando o seu contencioso tributário. Tá certo? Então, cada um dos fiscos tem suas normas aplicadas ao seu contencioso tributário. Geralmente podem ser editadas normas gerais, mas cada um dos entes políticos, dos entes que possuem capacidade tributária ativa, eles vão fazer suas próprias normas. Em regra, você tem 2 órgãos responsáveis pelo contencioso tributário. São, exatamente, geralmente, um órgão de primeira instância e um órgão de segunda instância. Então, geralmente, você vai ter 2 órgãos responsáveis pelo contencioso tributário. Você vai ter um órgão de primeira instância, onde você leva, primeiramente, as suas dúvidas, as suas inquietações, as suas indagações. E, se você não concordar com a decisão desse órgão de primeira instância, você teria um órgão de segunda instância. Esses órgãos de segunda instância, geralmente, eles são colegiados. E esses colegiados, eles são compostos tanto de pessoas que pertencem ao próprio fisco, ou seja, pertencem ao próprio Estado, como também de pessoas de fora do Estado.
Aí vai depender exatamente da lei que regulamenta esse tipo de contencioso, porque é ela que vai tratar da organização, composição e funcionamento de cada um desses órgãos do contencioso tributário. Então, por isso que é importante você, primeiro, quando estiver trabalhando em um determinado ente público, você verificar quais são as normas aplicáveis, quais são os órgãos responsáveis e verificar como é que se dá a sua composição, como é que ocorre o seu funcionamento, como é que é a sua organização, para que você entenda melhor exatamente essas possibilidades. Bem, uma vez visto essa situação do contencioso tributário, surge para nós exatamente analisarmos quais são as espécies de atos, procedimentos e processos administrativos tributários que nós podemos questionar, ou que serão questionados pelos contribuintes. E aqui nós trazemos algumas situações. Atos que geralmente são questionados, tanto nos contenciosos tributários quanto no judiciário, são exatamente esses. Primeiro, a apreensão de mercadorias, a decadência do direito de efetuar os lançamentos, o reconhecimento de isenções ou imunidades, a homologação de compensações, o deferimento de restituições, o deferimento de parcelamentos, a impugnação de atos, procedimentos e processos administrativos tributários e uma consulta fiscal. Esses, em regra, são exatamente os atos, procedimentos e ou processos administrativos que podem ser manejados dentro da seara tributária. Bem, primeiro é essa atividade de apreensão de mercadorias, né? E aqui você já pode se confundir um pouquinho com a apreensão de mercadorias como sendo sanção, lá do direito administrativo, utilizada pelo direito administrativo, e a apreensão de mercadorias também utilizada como sanção, utilizada aqui no direito tributário. Mas o manuseio da apreensão de mercadorias, ela é utilizada de uma forma dentro do direito administrativo e de outra forma pelo direito tributário. No direito tributário, o que acontece? Isso daqui, se você for começar a estudar, não só a doutrina, mas também os julgamentos, ou seja, decisões dos tribunais, você vai perceber o seguinte, que infelizmente, alguns comerciantes, eles tentam ludibriar o fisco. E como é que eles tentam ludibriar o fisco? Bem, algumas das vezes ele compra a mercadoria, uma mercadoria, digamos, que vale R$10, ele pede para o seu fornecedor lançar por R$1. Então, ele está lançando 10 vezes menos. Então, aquilo que ele gastaria, que ele está dizendo que ele está gastando R$1.000, na verdade, ele está gastando R$100.000. Ou R$10.000, perdão. Então, ele tenta burlar o fisco exatamente colocando o preço errado do produto. Para quê? Porque ele pensa, olha, se eu colocar o preço errado, a minha base de cálculo que vai estar na nota vai ser uma base de cálculo menor, então eu vou pagar menos imposto. Mas o Estado, hoje, e principalmente hoje em dia, que você tem as chamadas inteligências artificiais, o Estado ele consegue saber o preço de mercado das mercadorias. Então, hoje em dia, essa prática não vale mais. Por quê? Porque hoje em dia é facilmente detectável, principalmente com a inteligência artificial, que hoje em dia está disponível para a administração pública. Outra situação que também era verificada é a chamada nota baixa, nota fiscal baixa. O que era nota fiscal baixa? O comerciante, ele iria comprar um determinado produto e ele comprava 100 unidades, mas ele pedia para o fornecedor dele declarar só 40% ou 50%. Então, na verdade, ele tinha comprado o dobro. Mas ele pedia para que na nota fiscal tivesse só a metade. Por quê? Porque ele acharia que pagaria menos imposto. Ele demonstraria só uma parte da mercadoria, ele estava declarando somente uma parte da mercadoria, mas ele estava trazendo toda a mercadoria. Era também um subterfúgio que se utilizava para pagar menos imposto, porque ele teria colocado o produto no valor correto, mas ele declararia que estaria recebendo menos
do que o que ele efetivamente estava recebendo. Por que ele queria declarar isso? Para exatamente a base de cálculo ser menor e, consequentemente, o imposto devido ou o imposto que ele paga ao fisco ser também menor. Por isso que, principalmente em regiões onde recebe mercadorias oriundas de fora do Estado, não digo de fora do Estado brasileiro, mas de fora do Estado do Ceará, inclui também de fora do Estado brasileiro. Então, se você recebe a mercadoria de um voo internacional, se você recebe a mercadoria de um navio internacional, ou também se vem por rotas marítimas ou terrestres nacionais, está chegando mercadorias de fora. Como o ICMS ele é um imposto estadual, então essas mercadorias elas têm que ser verificadas. Por isso que nas fronteiras do estado do Ceará, você sempre tem um local destinado exatamente ao fisco, ou antigamente eram chamadas de coletorias de impostos, né? Onde os fiscais os fiscais tributários do estado, eles podem parar todos aqueles veículos que estão transportando mercadorias para fazer exatamente essa checagem. Se a mercadoria que foi descrita ela é compatível e se o valor da mercadoria que está sendo declarada ele é compatível com o preço de mercado. Então, o transporte é verificar se a nota declarou 10 produtos, realmente tem 10 ou tem mais de 10. E verificar, além disso, se verificar também se, além dessa circunstância, a quantidade é compatível e se o valor é compatível com o valor de mercado. Então, por isso que podem ser que os fiscais eles param, principalmente os campeões, para fazer essa checagem, para exatamente fazer essa análise, se está tudo organizado ou não. Por quê? Em sendo verificado que existe algum problema, o fisco geralmente ele fazia a apreensão de mercadorias. Essa atividade, apreensão de mercadorias, ela era muito comum antigamente e ela era muito eficiente antigamente. Mas hoje em dia você não existe mais essa necessidade. Por quê? Então, logo o fisco ele acha alguma dessas circunstâncias ou de outras práticas ilegais ou ilícitas praticadas pelos comerciantes. Então, hoje em dia, o fiscal, tão logo ele acha uma prática dessas ilegal ou ilícita, ele pode já, de imediato, fazer a lavratura do auto de infração. Então, hoje em dia, como existe a possibilidade da lavratura do auto de infração, não existe mais a necessidade de você fazer a apreensão de mercadorias. Então, por isso que, embora essa prática continue a acontecer, hoje em dia, judicialmente, ela não é mais aceita, porque ela não é mais necessária diante dos avanços tecnológicos que nós temos hoje disponíveis para todas as pessoas jurídicas, inclusive para o Estado. Então, o correto seria que se lavrasse o auto de infração e fizesse a tramitação do auto de infração para impor as multas e as sanções pertinentes, as sanções necessárias para aquela determinada prática ilícita. O Romualdo aqui está fazendo uma intervenção. Que recentemente comprou uma certa quantidade de mercadoria no valor e quando recebeu a nota fiscal, percebeu que o valor declarado muito inferior ao que foi pago. É uma atividade geralmente feita por parte dos comerciantes. E aí se você recebeu, você conseguiu passar pelo fisco estadual. Por quê? Foi alguma atividade que você conseguiu passar. Então, como você é um consumidor final, você só deve ter recebido essa mercadoria, então deixaram passar. Se é um consumidor quanto mais, ou seja, se é uma pessoa que recebe várias vezes, a fiscalização sobre elas é maior. Então, por isso pode ter acontecido de ter passado as circunstâncias. Por quê? Porque senão eles fariam exatamente isso. Eles fariam a retenção da mercadoria até fazer todo o auto de infração ou até mesmo para pressionar que fosse feito o pagamento correto do tributo, da diferença tributária. A Andressa também faz a sua intervenção.
Andressa, essa sua dúvida é uma questão mais específica, porque o Simples Nacional, ele hoje em dia tem o seu tratamento diferenciado, né? E agora o que acontece? Existia um tratamento que, salvo engano, há 2 anos, ele sofreu algumas modificações. E hoje em dia já existem exceções ao Simples Nacional e que você precisa fazer o pagamento de outros tributos, além meramente do Simples Nacional. Então, por conta exatamente disso, precisa que a sua empresa de contabilidade ela esteja ciente dessa situação e que ela possa lhe fornecer a melhor assessoria nessa área, né? Então, realmente, aí o que acontece? Pode ter necessidade de você fazer outros pagamentos fora do Simples Nacional, mas aí, se você tem uma empresa de contabilidade, a sua empresa de contabilidade ela deve fazer esse acompanhamento. Se a sua empresa de contabilidade ela não está fazendo esse acompanhamento, então eu sugiro que você troque a empresa, porque os contadores eles precisam estar atualizados exatamente com essa mudança. Como são questões específicas, são leis específicas, eu não posso falar aqui, tá certo? Mas, se você quiser alguma consultoria, você pode mandar um e-mail e a gente pode fazer uma indicação, tá certo? Mas, como são questões muito específicas, eu não posso me referir a essas questões específicas, porque aí eu teria que fazer uma análise maior sobre assuntos específicos, que não é o foco da aula de agora, tá bom? Mas, se você quiser, eu disponibilizo o e-mail, que você pode mandar um e-mail para mim e a gente analisar isso daí posteriormente. Pronto. Mas, voltando à nossa disciplina, né? Ao foco de hoje. Além da apreensão de mercadorias, nós temos exatamente essa situação da decadência do direito de efetuar o lançamento. Vocês viram que existe o prazo quinquenal. Nesse prazo quinquenal, você tem os 5 anos para que o poder público ele faça os lançamentos. Seja o lançamento de ofício, seja o lançamento por homologação ou por declaração, né? Então, ele tem 5 anos para fazer exatamente os lançamentos. Dentro desse prazo de 5 anos, se ele não realiza o lançamento desses 5 anos, ele vai perder o próprio direito. Por quê? Porque existe uma decadência. Esse prazo é um prazo decadencial. Então, se ele não faz o lançamento ou realiza atividade relacionada ao lançamento nesse prazo de 5 anos, ele vai perder o próprio direito. Por quê? Porque não pode. A regra é que, no direito, você não pode ficar com situações indefinidas. Então, por isso que, geralmente, as situações jurídicas elas têm um prazo para serem resolvidos. E esses prazos têm que ser respeitados. E o prazo no direito tributário para o lançamento, para que seja efetuado ou checado o lançamento, seja exatamente dos 5 anos. A outra situação é o reconhecimento de isenções ou imunidades. Só lembrando, a isenção é quando a legislação dispensa a cobrança daquele tributo para determinadas pessoas. Nós temos, por exemplo, isenção na compra de veículos para pessoas que têm algum tipo de deficiência física. Então, essas pessoas, no momento que elas forem fazer a compra desses carros, elas têm que entrar com um procedimento para que o carro ele fique livre daqueles determinados tributos que são reconhecidos pela legislação brasileira. Da mesma forma, nós temos as imunidades, sendo que as imunidades elas ocorrem com base constitucional. Então, enquanto a isenção, a dispensa do pagamento, ela vem por lei, é chamada de isenção. Quando a dispensa do pagamento vem determinada pela própria Constituição, ela é chamada de imunidade. Tá certo? Então, nós temos exatamente essas duas circunstâncias, da isenção e da imunidade. E aí, o que acontece? A pessoa que é albergada, que será beneficiada pela isenção ou imunidade, ela tem que fazer o requerimento junto ao fisco competente para que ela possa demonstrar que cumpriu as exigências da isenção ou cumpriu as exigências da imunidade. Essa isenção e imunidade, ela não é deferida de qualquer forma. A pessoa tem que fazer um requerimento. E esse requerimento, geralmente, como você tem os critérios de cobrança, então a pessoa, ela, via de regra, tem que demonstrar a satisfação
dessa situação, dessa condição para que ela venha a receber ou a isenção ou a imunidade, certo? Então, essas pessoas, elas têm que demonstrar que são beneficiárias, ou seja, que realmente elas preenchem as condições previstas nas normas para essas duas circunstâncias, ou de isenção ou de imunidade. A homologação de compensações. A compensação é quando você faz aquele encontro de contas, né? Então, quando o poder público ele tiver um débito para com o contribuinte e, por sua vez, o contribuinte ele tiver débitos para com o poder público, pode ser feito exatamente esse chamado encontro de contas, onde você faz essa compensação. Mas a compensação, como tudo que acontece dentro do Estado brasileiro, é também uma situação burocrática. Então, existe a necessidade de você iniciar pelo menos um procedimento administrativo. Por quê? Porque também existem exigências de como fazer a compensação. Então, como existem essas exigências para dizer como faz a compensação, então por isso que também tem que ser feito, tem que ser manuseado pelo menos um procedimento administrativo para que essas exigências elas sejam satisfeitas e ao final você possa ter esse ponto de contas e saber se restou algum resíduo e quem ficará com o benefício desse determinado resíduo. Da mesma forma, se ocorrer restituições. Então, se o contribuinte, ele equivocadamente ele paga a maior, ou geralmente o contribuinte, ele recebe a documentação na sua contabilidade, e aí, baseado na contabilidade, ele faz os pagamentos, e se a contabilidade tiver feito algum erro, ele tem que fazer um pedido de restituição. E geralmente esses pedidos de restituição também não é simples, né? Então, uma vez que você paga ao poder público, é difícil você receber de volta. Então, para que você possa receber o dinheiro de volta, você também tem que entrar pelo menos com um processo administrativo, onde nesse processo administrativo serão avaliadas todas as circunstâncias relacionadas àquela determinada situação e verificar se as exigências também foram satisfeitas, ou seja, realmente verificar se o valor foi pago indevidamente e se o valor foi pago a maior, porque só haverá restituição se o valor ele não era exigível ou se foi pago a maior. Você devia 200 e pagou 250. Então você tem direito de receber aquilo que ultrapassou no valor que você teria, que era exatamente os R$50. Então, as restituições, elas também são feitas através de procedimentos ou processos administrativos, bem como os parcelamentos. E aí, o que são os parcelamentos? Os parcelamentos são quando geralmente existe, e aqui, ou o contribuinte realmente ele se utilizou de alguns artifícios para para não pagar alguns impostos ou pagar os impostos a menor, ou o seu escritório de contabilidade ele não soube fazer a sua contabilidade da maneira correta. Então, é detectado, são feitas as fiscalizações periodicamente, e nessas fiscalizações é detectado que determinada empresa, determinada pessoa jurídica, ou também pode ocorrer com pessoas físicas, elas têm dívidas, ou seja, elas não pagaram seus tributos da maneira devida ou não pagaram os seus tributos da maneira correta, ou não cumpriram com todas as suas obrigações tributárias. Então, uma vez constatado essas situações, pode ser imputado a essas pessoas físicas ou jurídicas multas e dívidas elevadíssimas. E, diante dessa dívida elevada, a pessoa, muitas vezes, só tem uma circunstância a fazer, que é exatamente pedir o parcelamento. Né? Isso daí, de vez em quando, pode ocorrer, e aí nós verificamos muito em relação a IPTU. Isso daí a gente verifica bastante quando é o caso de IPTU. E o que acontece relacionado ao IPTU? Então, principalmente nos municípios menores, as pessoas elas não se ligam. Então, o que geralmente o poder público faz? Ele tenta dar isenção ao maior número de pessoas possíveis, mas algumas pessoas ainda continuam a ter a obrigação de pagar o IPTU. Essas pessoas, como elas não necessitam do município para nada, então elas ficam sem pagar IPTU. Mas, quando em determinadas circunstâncias elas precisam de uma certidão negativa, então digamos que elas fazem uma empresa e vão precisar de certidões negativas da empresa para participar de licitações,
Ou então a pessoa vai fazer uma regularização do imóvel, vai fazer um empréstimo e quer dar um imóvel sob garantia, aí ela tem que se regularizar. Quando ela vai regularizar, ela nunca vai pagar, como ela não vem pagando o imposto, o que é que o poder público faz? O poder público pode cobrar dela os últimos 5 anos. E é exatamente o que o poder público faz. Ele cobra os últimos 5 anos. Então, diante dessas dívidas elevadas, o poder público ele não vai baixar o valor. Então, o que é que pode ser feito? Exatamente o parcelamento. Então, quando você tiver dívidas grandes, e aí existe também legislação que vai determinar como é feito o parcelamento em cada uma das esferas de poder, em cada um dos entes que possuem a capacidade tributária ativa, a pessoa que ela pode fazer é chegar também e pedir um parcelamento. Mas lembrando, como qualquer atividade, todas elas têm requisitos, têm exigências, as quais precisam também ser satisfeitas, todas elas. Então, por isso que a pessoa ela também tem que fazer um processo ou procedimento administrativo para que seu pedido de parcelamento ele seja deferido. Por fim, nós temos também as chamadas impugnações de atos, procedimentos ou processos administrativos tributários. O que acontece nesses casos? Geralmente, nesses casos, é porque em determinada atividade fiscal, então digamos que um determinado fiscal, ele visita um determinado comércio e entende que aquele determinado comerciante, ele estava agindo errado, ele estava pagando os seus tributos de maneira errada. Então, o que é que esse fiscal faz? Ele faz um auto de infração. O termo jurídico que nós utilizamos é ele lavra um auto de infração. É a lavratura do auto de infração. Então, ele lavra o auto de infração e entrega ao comerciante. Como no Brasil, qualquer ato, em regra, qualquer ato do poder público, ele sofre um controle, ou seja, ele pode ser revisto, então a pessoa tem direito de impugnar. Então, a defesa que a pessoa faz, ela, em regra, dentro do direito tributário, ela é chamada de impugnação, onde a pessoa que se sentir lesada por alguma atividade do fisco ou de algum agente do fisco, ela pode ajuizar as chamadas impugnações administrativas, onde ela vai impugnar ou um ato, ou um procedimento, ou um processo. E como nós estamos tratando de tributário, na área tributária. E aí, você pode fazer essa impugnação na via tributária ou pedir manejar uma ação de anulação dentro do Poder Judiciário. E, por fim, se a pessoa quer saber como é que está a sua situação dentro daquela determinada esfera tributária, ele também pode fazer um procedimento para ele fazer uma consulta fiscal. Ele saber como é que está a sua situação, se ele está adimplente ou se ele está devedor. E se ele está devedor, quanto ele está devedor. Então, essas situações também podem ser feitas, todas elas, através do contencioso tributário. Até aqui, alguma dúvida? Bem, ainda nessa área tributária, é importante que a gente possa estudar a chamada inscrição na dívida ativa. E o que acontece? Só lembrando, nós vimos na aula passada, quando nós falamos do crédito tributário, que uma vez ocorra o fato gerador, tem que aplicar a norma tributária, e aí vai surgir a chamada obrigação tributária. Essa obrigação tributária ela vai sofrer o lançamento, e do lançamento ela vai ser adimplida. Se ela não for adimplida, vai gerar o chamado crédito tributário. Se o crédito tributário ele não for adimplido, ou seja, se não for satisfeito, se não for pago o crédito tributário, vai surgir exatamente a oportunidade para o poder público ele pegar aquele valor do crédito tributário e inserir num cadastro chamado de dívida ativa, ou seja, são os devedores ativos, as pessoas que estão devendo aquele determinado órgão público, aquele determinado fisco.
Então, a inscrição na dívida ativa, ela é uma forma de fazer a cobrança dessas dívidas dessas pessoas. Por quê? Se a pessoa trabalhar na área comercial ou trabalhar prestando serviços para órgãos públicos, todos os órgãos públicos, a primeira coisa que exige para que você participe das licitações, a documentação exigida, são exatamente as chamadas certidões negativas. Você tem que apresentar certidões negativas de todos os entes onde a empresa é sediada. Ou seja, você tem que apresentar a certidão negativa federal, a certidão negativa do estado onde aquela determinada empresa é sediada e também a certidão negativa municipal. Então, por isso que os fiscos, eles utilizam a dívida ativa exatamente para isso, para fazer com que, pelo menos, aquelas pessoas físicas ou jurídicas que trabalham, são contratadas pelo poder público, para que elas possam continuar cumprindo com as suas obrigações. Então, a dívida ativa é esse instrumento para compelir o pagamento ou para reforçar o pagamento das dívidas contra os fiscos. Ela também pode ser utilizada posteriormente, porque, primeiro, você vê, essa exigência das licitações é uma exigência administrativa, mas também existe uma exigência que é civil, ou seja, se a mera inscrição não for suficiente, essas dívidas ativas, na verdade, a certidão da dívida, que existe aquela determinada dívida ativa, ela pode ser utilizada posteriormente para manejar processos, onde o fisco ele também pode manejar processos contra o contribuinte. São as chamadas execuções fiscais. Então, além da inscrição na dívida ativa, que já daria uma repercussão administrativa, ainda pode ter uma repercussão judicial, principalmente na esfera civil, que seria exatamente a chamada execução fiscal. Então, por isso que essa inscrição na dívida ativa ela é tão importante. Então, pediria a vocês, depois, quando vocês estivessem revendo esta aula, quando vocês fossem aprofundar o conteúdo dessa aula, que vocês dessem uma lida especial exatamente nessa temática referente à dívida ativa. Prezados, vocês estão conseguindo acompanhar até aqui? Alguma dúvida?